Olá, eu me chamo Nelson, vocês estão no canal dos Irmãos Empreendedores. A nossa videocast se passa comigo em São Paulo, meu irmão Gilberto está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a nossa convidada está em Barueri, Alphaville, aqui também no estado de São Paulo. Solta a vinheta. Gilberto. Olá, eu sou o Gilberto Ponce Dias, irmão do Nelson e dos Irmãos Empreendedores. Eu sou autor palestrante e mentor de planejamento financeiro e estratégico. Hoje estamos recebendo a nossa amiga Angélica, diretamente de Alphaville, São Paulo, ela que é grafóloga e vai falar sobre o conteúdo hoje conosco. Oi, muito obrigado de estar aqui. Como você falou, sou Angélica Oliveira, gaúcha, atualmente residindo aqui em Alphaville, São Paulo, com uma jornada aí na área da saúde, grafóloga, escritora, palestrante. Eu tenho aí uma missão aí de ajudar as pessoas por meio da escrita, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Angélica, vamos começar pelo começo, né? Agora, depois de te apresentasse, fala o que na prática é a grafologia. Perfeito. Mas antes de falar da grafologia, eu gostaria de contextualizar como isso chegou na minha vida, porque a grafologia nada mais é do que a ciência da nossa escrita. Mas antes de tudo chegar, eu gostaria de fazer um parágrafo aqui, porque quando eu olho para trás, eu não estudei e não aprendi o que eu aprendi com o intuito de ajudar ninguém. Na verdade, eu já ajudava as pessoas na área da saúde. Então, eu estava, imagina só, há 21 anos em que eu estudava, aplicava protocolos na área da saúde. Então, como enfermeira, eu fiz faculdade, pós-mestrado, como uma boa filha da minha mãe. Então, eu estudei, porque ela falou para mim que eu tinha que estudar para ser alguém na vida, e até eu ia seguir carreira para doutorado. Mas quando eu saí do mestrado, aconteceu uma coisa muito incrível na minha vida, que foi eu perceber que eu estava muito estressada. E, na verdade, eu não acredito em terapia, então já deixa aí. Fica na paz, se tu gosta, tudo certo, mas assim, terapia para mim não resolve, e eu tinha essa crença. Então eu nunca busquei fazer nada na área, apesar de já estar estudando algumas coisas, mas quando eu saí do mestrado eu estava bem surtada, e há 10 anos e pouco, mais ou menos, então eu conheci esse mundo da programação neurolinguística, em que, através da nossa mente, é possível, sim, reprogramar as memórias do passado. E eu entrei para essa área, me apaixonei e comecei essa caminhada, então, de estudo. Só que algumas coisas aconteceram nesse contexto. Um dos grandes marcos foi a minha amiga, que há 7 anos e pouco, uns 7 anos e 3 meses, mais ou menos, ela teve um câncer de boca, que pela medicina tradicional, ela ia ficar sem a língua e ia se alimentar por sonda. E naquele momento, ela foi a minha primeira cliente gratuita e eu tinha que tomar uma decisão. E eu convidei ela, se ela aceitava eu praticar com ela o que eu estava estudando. E ela aceitou esse desafio. Então, naquela época, a gente teve em torno de 1 mês e pouco até a cirurgia, em que ela já tinha esse diagnóstico e o prognóstico era ficar sem a língua. E uma pessoa sem a língua, para tudo. Olha só, uma pessoa sem a língua, ela não fala e ela se alimenta por sonda. Para uma jovem de 36 anos. Então, aquilo era um impacto muito grande e quando ela entrou para a cirurgia, o médico confirmou novamente o diagnóstico que ela iria ficar sem a língua. E naquele momento ela entrou brigando, falando que não, que ela tinha feito um trabalho com a mente e que o câncer dela tinha diminuído. Então, para curiosidade da medicina, ela entra para a cirurgia, o médico faz então esse extravasamento, esse corte até a inserção, e ela não tinha nada. Então ele tira um pedaço da língua, vai para a biópsia, em 15 dias volta o resultado, e naquele momento ela teve o diagnóstico de zerado câncer. Para aquele médico, ele não sabia explicar o que estava acontecendo, ela
queria explicar, mas na verdade não era nada sobre a minha amiga, não é sobre o câncer que ela teve, não foi sobre isso, mas foi sobre quantas pessoas eu podia impactar levando esse conhecimento. E aí eu começo a estudar para isso, só que eu já tinha feito, então, já estava na caminhada de fazer programação neurolinguística, hipnose, e comecei a fazer diversos cursos. Só que eu era aquela pessoa que eu ia até um certo ponto, mas parecia que eu não acessava tudo. Tinha uma caixinha preta que eu não acessava. Só que quando eu conheci a grafologia, há mais ou menos 6 anos atrás, eu fiquei muito impactada, porque eu vi, através da minha letra, quem eu era de verdade. E tem uma frase que eu falo da grafologia que é: a grafologia é o estudo da alma. Então, a letra, ela remete exatamente ao que a gente é. E naquele momento eu vi que, apesar de já estar fazendo essas coisas, eu ainda tinha muita treta para tratar. E a primeira coisa que eu tratei com a minha letra foi o vício do álcool. Por quê? Eu já queria parar, mas eu ainda perdia para o álcool. E talvez você que está aí agora, está passando por um vício, e tem gente que fala assim, ai, tem vício porque ele não tem vergonha na cara. Não, gente, eu tinha vergonha na cara, só que naquele momento eu tinha um comportamento que era maior. Então, presta atenção. Todo vício compensa algo. E naquele momento eu entendi o que estava por trás. Isso só foi possível pela minha letra. Então, se você está aí e tem algo que você ainda não sabe, imagina só se tu pudesse ter essa chave revelada, essa caixinha preta aberta, se tem alguém ou alguma forma que pode ser feito isso de uma forma que não é invasiva, é uma coisa tão íntima e que está mais próximo de todo mundo, que é a escrita. Então, a grafologia é exatamente isso. Ela traduz a nossa mente como a gente é. E eu diria aqui, para contextualizar, até para ficar mais fácil, como assim a nossa mente? Quando a gente fala em mente, a gente fala mente na cabeça, mas na verdade existe um centro, na verdade, aqui de mente. Mas eu vou trazer assim, e vou dividir em consciente e inconsciente. Então, imagina agora, nesse momento, que tudo é tudo. Tudo que tu tem na vida e tudo que tu acha que tu é com base em 5% da verdade. Então, tem uma frase na grafologia que eu gosto muito, que é: as pessoas mentem o tempo todo, inclusive eu. Como assim, Angélica? Por quê? Porque a mente mente. Então, se a gente pegar esse 5%, ele não é nada comparado com o 100%. E a letra, a nossa grafia, ela escrita à mão, ela vai traduzir essa nossa mente inconsciente. Então, é bem isso. Existe coisa na vida que a gente sabe e coisa que a gente sabe que a gente não sabe. E tudo isso é 5%. Só que existe um mundo muito maior que a gente nem sabia que existia. E o nosso inconsciente, ele é um ótimo funcionário, mas ele é um péssimo patrão. O que significa isso? Isso quer dizer que a gente precisa de 5% da consciência para reprogramar esse inconsciente. Só que como a gente não tem consciência, a gente não dá o comando certo, ou seja, a gente não dá a ordem e fica lá como se fosse o funcionário, né? Fazendo o que ele quisesse. E aí já viu, né? Dá as treta que dá. Então, a grafologia, ela permite isso, reprogramar essa mente por meio da própria escrita. Tu desse um toque ali da questão de como que a grafologia apareceu nesse caso de uma doença de uma pessoa da língua. Isso, como é que dá esse start em relação a você transformar isso numa mentoria, num algo mais amplo do que esse contato inicial, assim? Deixa eu ver se eu entendi. Hoje, eu, na verdade, assim, como eu falei, né, eu não aprendi o que eu aprendi para ajudar ninguém, eu aprendi porque eu queria, primeiro, me curar. Depois, com a história da minha amiga, eu decidi que eu queria levar isso para o mundo. Mas hoje, então, fazem 5 anos que eu atuo nesse universo de mentorias, em que eu criei um método que é possível reprogramar e programar de uma forma rápida, cirúrgica e sem dor a pessoa por meio da escrita. Então, hoje eu aplico isso dentro, sim, de mentorias,
levando ao maior número de pessoas ao que eu levo? Eu levo a verdade. Porque eu costumo dizer para a pessoa, não é o que você me fala, deixa eu ver a tua letra. É como ela escreve, não é só o que ela escreve, presta atenção. É como ela escreve. Então, hoje eu tenho isso através de eu criei esse método, ele veio se refinando nesses últimos 5 anos, e hoje eu faço isso 100% online, tanto em mentorias individuais quanto de grupo. Levando essa aí, a verdade de quem tu é, e será que quem está escutando aqui tem coragem de estar com essa verdade? Porque é o seguinte, as pessoas, elas têm medo da verdade. Elas têm medo do que existe dentro delas. Só que só existe este lugar que vai resolver tudo. Então, eu faço isso dentro das mentorias, sim. Eu não sei se eu te respondi a pergunta. Sim. Eu vou fazer um gancho nessa exposição da Angélica. Quando tu faz a mentoria individual, quem está recebendo, está aqui tete a tete, ele tem mais liberdade para se expor, né? Ele abre o coração, faz a grafia dele do jeito normal dele. Como é que isso acaba funcionando em grupo? Esse grupo são pessoas que não se conhecem ou é dentro de uma empresa? Perfeito. Ótima pergunta. Inclusive, na verdade, eu tenho esses dois nichos. Tanto hoje expandido para a empresa, para levar saúde emocional e destravar e desbloquear as pessoas. A letra, ela faz uma coisa muito legal. As pessoas nem precisam saber o que elas estão tratando. Ela só resolve pela escrita. E nos grupos de mentoria, mas como funciona? É claro que a mentoria minha de grupo, eu chamo que ela é VIP. Por quê? Porque eu também dou a escrita terapêutica, então eu tenho escala. Tem a mentoria inicial, que a gente vai trabalhar a área pessoal. Então eu faço a grafologia, que eu chamo de escrita terapêutica. Eu faço a escrita terapêutica que a pessoa vai fazer um exercício. Lembra que a gente fazia lá na escola? A gente fazia caligrafia. Tem gente que queria comprar caderninho de caligrafia. Não, está repreendido. Mas aquela caligrafia que a gente escrevia na escola, ela fazia a gente reforçar os padrões da professora, ou talvez o padrão que existe na escrita brasileira, no modelo caligráfico que a gente foi alfabetizado, que é procrastinação. Então, presta atenção. Nós fomos alfabetizados no modelo caligráfico de procrastinação. E tem aquela frasezinha que fala, brasileiro é tudo procrastinador. Sim, fomos alfabetizados para isso. Diferente dos Estados Unidos, que por coincidência as crianças lá escrevem de caixa de forma, letra de caixa alta. Então, assim, isso diz muito sobre uma nação. Mas o que eu quero te dizer, não vai me pegar caderno de caligrafia, nem é sobre isso. Mas é ter um molde certo e fazer esse molde. Aí, no grupo, sim, tem pessoas que não vão falar, não precisa falar, olha que beleza. Só que para estar no grupo tem que passar por uma avaliação comigo. Por quê? Porque eu já excluí pessoa desse grupo. No grupo, é um grupo seleto, porque eu vou analisar e vou fazer, e vou acompanhar a escrita individual, apesar de ter a grafologia conduzida por escala, né? E tem hoje o grupo inicial, que eu trabalho área pessoal, o grupo avançado, que eu vou trabalhar prosperidade, saúde, sexualidade. Então, depende da escala, eu trabalho a grafologia. Na individual, a diferença é que rampa mais rápido, né? Vai mais rápido, e eu consigo abranger maior essa questão na grafologia, porque eu estou individual, né? Então, individual é individual. Mas não importa por onde a pessoa vai começar e qual é o objetivo dela. Ela vai passar por uma avaliação comigo. Por quê? Porque eu vou excluir ou incluir esse candidato, esse mentorado. Porque tem algumas pessoas que têm um padrão, um perfil caligráfico muito negativo. Então, elas não vão para a mentoria de grupo. Elas são barradas por mim. Já aconteceu, já tive treta, tá? A pessoa queria, não, eu falei, olha só, você não tem o perfil do grupo, eu te atendo só individual ou não te atendo. Então, isso acontece. No meu grupo, eu não consigo colocar todo mundo, não. Eu nem quero. Essa é a verdade. Por quê? Porque eu acredito no poder da ambiência, e a ambiência muda o jogo. E como eu tenho esse conhecimento dessa ferramenta,
e eu preciso saber quem é a pessoa, onde é o ponto A que ela está e o que ela deseja para estar dentro da mentoria, e aí eu acredito que o grupo acaba sendo VIP por isso, seleto por isso, e o resultado acaba sendo bom. Por quê? É a garantia de 100% do resultado. E isso faz, como eu sei disso, analisando a pessoa, sabendo qual é o perfil dela. E o teu diálogo, ele sempre começa pela escrita. Não começa por uma entrevista. Primeiro é a escrita, a assinatura e a escrita normal, e depois vai para a tua análise e a conversa. Exato. Homens gostam muito disso, porque o homem ele vem do lugar que ele não quer falar. E por que eu treto com a terapia? E vou tretar agora aqui. Terapia não resolve. Por quê? Porque a gente vai para terapeuta e faz o quê? A pessoa chega na terapia e não é porque o terapeuta é ruim, não. É assim, por que não resolve? Porque nas pessoas, e você que está escutando, por exemplo, você não sabe o que te trava. Você acredita e criou uma historinha que é algo. Só que, em geral, as pessoas erram. E como é, Luiz? Como é que pode isso? É exatamente do que eu falei antes. 5% do que a gente acha que é a nossa verdade. Só que 5% comparado ao todo é muito pequeno. Então, é por isso que as pessoas, elas ficam rodeando, elas não têm resultado, porque, na verdade, não é que elas não queiram, não é que elas não façam esforço, é que elas não sabem o que travam. E eu fui prova viva disso. Eu contava uma história da minha infância totalmente diferente, porque a nossa mente, ela conta historinha, porque olha só, pega essa aí, e essa vai bater em alguém que vai estar assistindo isso aqui. Na verdade, a nossa mente faz o quê? A gente quer ser aceito. Eu quero ser boazinha. Boazinha. Eu quero ser aceita pelas pessoas. Então, se aconteceu algo no meu passado, que não é essa versão que eu acho boa, o que a minha mente tem a tendência a fazer? Ela cria uma nova história. E aí, a caixinha preta fica lá. Só que tá aqui, no inconsciente, tá na nossa vida. Então, quando a letra vem à tona, eu consigo mapear. E principalmente, hoje eu atendo muitas pessoas que querem prosperar. E eu consegui mapear na letra, nesses últimos 5 anos, por que as pessoas não prosperam. Número 1, elas não prosperam porque elas estão infringindo a lei de Deus. E elas nem sabem. E talvez quem está escutando agora também possa estar fazendo isso. O que significa isso, Angélica? Significa que ela pegou algo de alguém, dinheiro, objeto, ou ela teve essa culpa. E na mente inconsciente dela gravou que ela fez algo de errado. Então ela fica com o universo com dívida e todo o dinheiro que ela faz não fica com ela. E quanto mais dinheiro, mais dívida. Então, se você tem esse padrão na tua vida, atente-se a isso. Depois, a lei do amor da mãe. A forma como a gente se relaciona com a nossa mãe é a forma como o dinheiro vai ficar na nossa vida. E não importa o que a nossa mãe aconteceu, a gente tem que resolver essa treta. Depois, amor próprio. Se a gente não se ama, acha que o dinheiro vai querer ficar com a gente? Não vai ficar, não. E aí, se tiver esses 3 pontos alinhados, aí vem a missão de vida, o propósito. Tem muita gente que está aqui nesse mundo e acha que veio para ser bonita. Tá tudo bem. Só que, na verdade, todos nós temos um propósito. E esse propósito é visto pela letra, eu conduzo também nas dinâmicas para realmente a gente acessar. E quando você alinha o propósito de vida, e se tu tá ok com essas 3 coisas, é igual a prosperidade. É conta matemática, não tem, é números. Não adianta a gente fugir disso. A gente pode querer passar a vida toda sem olhar e tá tudo certo. Mas a hora que a gente vê e olhar para isso com amor, o nosso resultado é exponencial. E não importa o tempo. A mente inconsciente, ela é atemporal. Então, pode ser que a pessoa já tenha feito 10 anos uma coisa, só que em um mês ela pode mudar a vida. Esse tempo para a mente inconsciente é muito rápido. E o que mais vem comprovando por esses estudos da grafologia e pelo que eu aplico, né? Não só na minha vida, porque eu sou pessoa de aplicar mesmo. Agora, nos últimos dias, eu tive uma situação de saúde, uma desordem, e a minha letra ficou tretada. Meu Deus, eu falava, que letra é essa? Então, tudo manifesta na nossa escrita. Mas a parte boa é que
Mudando isso, a gente muda mais rápido. E o que acontece, né, com relação a isso? Mudando isso, a gente muda de uma forma rápida esse inconsciente aí. Eu te ouvindo aqui, duas coisas que vieram na minha cabeça e eu vou te perguntar. Primeiro, porque a gente sempre tem essa coisa da curiosidade. Tu és convidada do Gilberto e eu sou curioso. Então, veio da minha cabeça duas coisas interessantes. Uma eu vou te contar, aliás, as duas eu vou te contar um caso e aí tu puxa em cima disso. Primeiro é o preconceito. Nós entrevistamos aqui uma sexóloga que ela era evangélica e ela nos contou o preconceito que tinha em relação à sexualidade por conta da religião. Eu te dei o exemplo do caso da sexualidade em relação à religião. E aqui a grafologia em relação a outros métodos de cura, outros métodos. Isso teve algum preconceito? Tu enfrentas um preconceito em função disso? Eu não enfrento preconceito nenhum, né? Não existe mundo lá fora. Eu nem crio isso. Mas o que eu entendo acontece às vezes da pessoa ser um pouco, ela não acredita em nada. Na verdade, não é sobre a minha técnica, não é sobre a grafologia. Ela não acredita nem nela. Então, ela não acredita na vida e ela está desacreditada. Ou já aconteceu de eu pegar uma pessoa que veio de 3 anos de terapia, que buscou parar de fumar. Eu vou trazer um caso bem no início. Lembrei dele. Eu gosto de fazer coisas reais, né? Então, lá no início, quando eu comecei a atender, ela veio de 3 anos de terapias e ela queria parar de fumar. E então ela era filha de ela era mãe de um médico. Esse médico me conhecia o meu trabalho da saúde e ele sabia do que eu estava começando esse trabalho, então há 5 anos atrás na grafologia, e ele sabia que eu já tinha parado de beber com a letra. E ele fez alguns testes ali com ele de melhorar a energia, melhorar o desempenho na área do trabalho, até porque a medicina, existe uma coisa dentro da academia que eles têm que escrever muito rápido, então eles entram até com a letra bonita na academia, mas sai com a letra muito feia. E aprende a fazer qualquer risco, porque tem que assinar muitas receitas. Então, ela tinha um filho, que era uma autoridade médica, que disse para ela falou assim, não acredito que isso vai funcionar, não é verdade, como é que vai mudar umas letras? E eu falo assim, eu não tô aqui para te falar, eu não quero que tu acredite, eu quero que tu teste. Aí a gente conversa. E aí eu falei para ela assim, eu não sabia que ela não acreditava, então ela veio para terapia. O processo de vício é para resolver em 2 sessões. Eu faço uma metodologia de 6 atendimentos, por quê? Porque existe um caminho neural, não fui eu que inventei isso. Quem explica isso é a neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas conexões neurais. E através de uma escrita certa, é possível reescrever, ou seja, conectar esses novos canais que a gente quer e mudar o comportamento, mudar o padrão, destravar. E aí ela veio para mim, então, eu faço acesso na mente inconsciente, né? Eu conduzo ela e faço a grafologia. Dos 2 jeitos, vai funcionar. Só que, se ela não se entregar muito nas dinâmicas, que é a Angélica do passado, se ela passar ali 1 mês na escrita, vai resolver. 21 a 28 dias vai mudar o padrão. Então, ela levou exatamente 4 sessões para parar de fumar. E nas 2 últimas, a gente foi, eu chamo de falar, futuro fechado. Então, a gente foi fechar o futuro dela pelo que ela queria, criando coisas novas. Só que ela ficou em 4 sessões e era precisava ter ficado em 2 para a questão do vício. Quando acabou o processo, eu sempre digo para a pessoa assim, se você aplicar o meu método e não tiver resultado, eu nem quero ficar com o teu dinheiro. E ela sabia disso porque o filho dela falou, mas não tem risco. Eu conheço a Angélica, ela falou que nem fica com teu dinheiro se tu não parar de fumar. E aí, quando chegou no final, eu disse para ela, né, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, e aí, como é que foi o processo? Valeu a pena ter ficado aqui? E ela pegou, para minha surpresa, falou assim, ela falou, sim, eu tinha que ter te pagado o dobro, e eu entrei só para testar que isso não funcionava. Aí imagina, lá no início, né, eu não tinha tantas pessoas ainda. Hoje eu tenho um número muito maior de pessoas, de resultados, mas naquela época eu não tinha. Então imagina a minha cara, né, de para ela assim de tacho.
E eu fiquei assim, aham. E ela falou, eu vim só testar que isso não funcionava. Porque eu já tinha passado 3 anos, eu não acreditava, para mim tu era só mais uma. E aí eu falei, meu Deus, se funciona assim, funciona para qualquer pessoa. Só qual é a diferença? Se ela tivesse acreditado, não precisava nem ter ficado os 30 dias. Ela já teria o resultado em 2 sessões. Então, depende muito disso, né? Vai funcionar? Vai funcionar. Se não vai funcionar pela letra, mas se ela fizer um molde certo, é um encaixezinho lá no inconsciente. Então, eu acredito assim, quando vem, eu sempre falo isso, você não precisa acreditar, testa. E eu já tive muitos clientes que vieram assim, vieram porque confiaram em outras pessoas e falaram, vai lá e só faz. Mas não é possível, isso não deve ser verdade, isso deve ser mais uma mentira da internet. Faz e depois eu assumo a responsabilidade. Então, eu já tive mentorados assim, eu até gosto desse tipo de mentorado, né? Porque é muito legal. É muito legal, porque assim, é desmistificar o que a pessoa tinha acreditado. E a proposta que eu tenho, talvez quem está escutando aqui possa agora pensar sobre isso, é se dar a oportunidade de escrever uma nova história. E é literalmente essa provocação que eu faço, escrever uma nova história. Você não é refém dos teus padrões, da tua crença, da tua genética, do que teu pai, teus pais, avós, o que aconteceu com ele. Só que como você não tem consciência disso e você não olha para isso tá cheio na sua vida. E eu costumo dizer que é o seguinte, as pessoas, elas não conseguem um resultado melhor no futuro porque o futuro tá cheio de passado. E o que eu faço com a letra? A gente pega o passado e manda para o passado. Passado não é lugar de ficar visitando, é lugar de aprendizagem e ponto. E tirar o melhor disso. E aí, quando eu pego esse passado, porque as pessoas do futuro é o quê? Elas estão com o passado aqui no presente e querem criar algo em cima do passado. Como seria? Eu vim do interior, né? Então eu gosto de falar de campo, grama. Imagina uma plantação. É como se tu plantasse a melhor semente numa terra cheia de erva daninha, de sujeira. O que vai acontecer? Não vai dar uma boa semente, não vai dar um bom fruto. Então, quando a gente pega esse passado, coloca no passado, aí a gente vai para o futuro, e é literalmente ir para o futuro. O que você quer na vida. E a maioria das pessoas, e que talvez quem está me escutando aqui, ela não vai para um futuro melhor porque ela nem sabe criar. E às vezes a gente tem que criar, cortar aí, caixa, o que for, explodir a mente, mas criar um futuro melhor. E por isso que a ambiência tem muito poder nisso. E aí, quando a gente sabe para onde tu quer ir, aí a gente pega esse futuro, coloca no presente, e a partir do futuro, a gente cria o futuro. O futuro é criado a partir do futuro. O futuro não pode ser criado com base no que tu tá no passado. Só que como você não limpa isso, você não olha para essa treta, você não tem um resultado melhor. E tem gente que até olha para mim e fala assim, mas eu tenho um resultado bom comparado com, sei lá, meu pai, minha mãe. Mas imagina limpando tudo, desbloqueando. Não tem limite. É sobre isso. Então, é isso que eu mais gosto de fazer. Angélica, a gente ouve muito falar em números mágicos. E por que usa a quantidade de 21 ou 28 dias? Perfeito. Na verdade, a gente sabe aí, né, que a 7, 14, 21 sempre são números, né? Deus fez do mundo em 7 dias. Todos esses números são números muito poderosos. Só que existe uma construção com hábito. Existem autores que vão falar 21 a 28, existe que vão falar 3 meses, 6 meses, mas dentro do que eu aplico, eu consegui verificar que de 21 a 28 dias é possível sim construir um novo hábito. Então, o que acontece? Quando eu troco um padrão negativo, algo que me sabotava, procrastinação, medo, ansiedade. Quando eu trabalho na grafoterapia, que é nessa escrita terapêutica, e eu fizer a mesma letrinha, eu corrigir esse carrinho, 21 a 28 dias, eu crio aqui dentro esse novo espaço e essa nova criação.
é possível criar um novo hábito de 21 a 28 dias, mas a gente consolida o quê? A pessoa aprende e ela vai aprender para sempre. Ela muda uma assinatura e ela muda para sempre. Então, essa consolidação do hábito, ela até requer mais tempo. Por quê? Porque a tendência é voltar para o antigo, voltar para o novo. Só que a hora que a pessoa aprender, é para sempre. Então, ela entende qual é o tipo de letra que ela não deve mais fazer, ela entende qual é a letra que ela tem que fazer e ela entende como ela quer se demonstrar para o mundo. Porque olha só que interessante. A assinatura, a forma como a gente escreve, mostra para o mundo quem a gente é de verdade. Então, você pode escrever diferente, assinar diferente, ou seja, eu faço o caminho contrário. Eu pergunto para a pessoa, como você gostaria de ser visto no mundo? Quais são as tuas qualidades que você quer que chegue antes? Como se fosse uma assinatura vibracional. E a partir disso, a gente reescreve a maneira de assinar. E já trago uma dica aqui, né, que quem está aí escutando, talvez com relação à assinatura, grandes nomes da história, como Napoleão Hill, Steve Jobs, enfim, eles trouxeram vários nomes, se vocês olhar, eles têm uma coisa em comum. Eles têm o nome deles está lá marcado. Então, uma dica que eu trago é assim, se você assina ou faz uma rúbrica, eu não conheci nenhuma boa nesses anos todos, mas se você assina e o teu nome não está lá, é como se você não tivesse força. O nosso nome é a coisa mais importante do mundo, então ele tem que estar na nossa assinatura. E essa mudança parece tão simples, mas mudando isso muda tanta coisa. E eu já tive relatos de pessoas que nem tiveram na minha mentoria, só assistiram uma palestra minha, uma live, e pegaram essa dica e tiveram resultado. Até você, acho que não sei se você viu, Gilberto, numa da nossa autor palestrante, lá teve um depoimento ao vivo até sobre isso, né? A pessoa assinou, eu falei da assinatura, e ele falou, mudou rápido. E aí ele trouxe esse relato, né? Então, voltar a assinar o nome, se você não assina, é como se você voltasse à sua origem de força. É claro, depois tem que saber alguns ajustes, como assina, vai melhorar ainda mais. Eu vou puxar uma aqui que passou no meio da conversa, mas eu não esqueci. Que tu falaste da questão da grafia americana e da grafia brasileira, lá na base do ensino. Eu aprendi a fazer a chamada letra cursiva. É disso que tu falavas, creio eu, né? É a letra cursiva. E eu mudei para a letra chamada de forma depois de adulto, por um monte de motivos. Não sei se foi bom ou se foi ruim, não sei dizer. Mas isso me lembrou da minha letra atual. E eu mandei para ti uma figurinha, né, com a minha letra. Né? Então eu vou pedir para tu dares uma olhadinha na minha letra. E pode, sem problema nenhum, pode falar tudo que tiveres de falar da minha letra. Tá? Então eu vou colocar lá na imagem para as pessoas acompanharem. Tu já tens uma cópia aí, então se tu puderes ir falando da minha letra, pode estar totalmente liberada. Muito bom. Então, assim, a tua letra que tu mandou aqui, como é que eu faço, na verdade? Então, eu peço para a pessoa escrever um mini texto de 5 linhas para que eu possa traçar esse mini perfil grafológico. Se você aí tem curiosidade, depois você me chama que vai ter alguma coisa aqui e você pode estar se candidatando a uma vaga para ganhar esse mini perfil grafológico. Mas eu também faço um perfil completo em que eu analiso 17 pontos da escrita, falando o que tem que fazer para melhorar e quais são os pontos, né, indesejados. Mas agora, aqui no mini perfil, uma coisa rápida, eu nem sabia que ele ia fazer isso agora comigo, né? Mas que bom que eu já tenho a letra dele aqui. Ó, como funciona? Então, eu olho para essa escrita, a primeira coisa que me chama a atenção é uma letra de um perfil positivo. É uma pessoa que faz mais do que é desejado, uma pessoa que tem uma certa reserva, ou seja, ela gosta de gente, mas é a sua gente. Existe até uma clareza de ideias e pensamentos, mas é algo que tem que ser melhorado mais. Com relação
inicia todos os processos, mas perde força em terminar, em concluir, em acabativa. Não quer dizer que ela não está acabando. Pode ser que ela está com muitas coisas e a mente dela fica com essa questão de sensação de não estar acabando tudo. Uma pessoa que quer empreender ou busca empreendedorismo, uma pessoa que tem uma velocidade de pensamentos rápida, tem um pouco de rispidez, autocobrança consigo e com os outros. Isso também vem de quem é líder, então é difícil até tirar isso, porque isso é da essência, como se diria. Tem questões de mãe aqui para ser olhado, a mente é um pouco acelerada, às vezes os pensamentos vão lá na frente, então isso pode gerar uma ansiedade. E quando eu olho para a assinatura, a primeira coisa que me chama a atenção é que não está aqui o nome escrito, ou seja, não está a força de nome nessa pessoa. Mas é uma pessoa que tem espiritualidade, que tem um instinto, então ela tem sonhos grandes, tem espiritualidade, ou seja, acredita também em Deus, acredita nessa força maior, e um instinto, inclusive um instinto mais agressivo, que é o instinto que faz a pessoa ter mais dinheiro. É uma pessoa de palavra, mas o que me chama a atenção e uma dica seria assim, essa pessoa, ela faz o que faz e tem essa força, mas ela é como se ela estivesse fazendo força. Por quê? Porque ela está fazendo força com os movimentos dela. E a hora que entende quem é esse eu de verdade, o que ela quer colocar, no caso você, né, o que você quer colocar, vai ficar com mais fluidez e mais leveza para conquistar tudo. Porque instinto e espiritualidade você já tem, isso é muito bom para o mundo dos negócios, ter palavra, isso é fantástico. Então, uma dica que eu daria aqui para a tua assinatura é fortalecer o teu nome, trazer o teu nome para a assinatura. E toda vez que eu olho, né, é muito doido, porque eu fico olhando para a letra e ela me traz mais informação. Então, pego aqui também na tua letra que você está numa fase de mudança, pego aqui na tua letra que tem a questão algo ou você já está sentindo, ou é algo para você cuidar, que é com relação a dores na lombar. Então, quando está na letra, às vezes não está, olha que interessante, isso aqui acontece quando a pessoa tem câncer também, né, ou vai desenvolver. Às vezes não chegou no físico, mas já está no inconsciente. Então, se a pessoa não passou por nada de cirurgia, de nada na questão da lombar, tem que olhar para isso como o quê? Como cuidado e reforço. Porque está mostrando já como algo comprometido aí. Isso me chama bastante atenção. Em geral, é isso que me chama a atenção na sua letra. E, claro, vou olhando de novo, ela traz mais informação e mais ou menos vai sendo assim. Mas no papum, se eu analisar um texto de 20 linhas, tudo que eu falei aqui vai estar lá e vai ter mais coisas. Mas aqui é a questão. E aí o que acontece? Eu parto do princípio que o que a pessoa quer tratar, o que ela quer trabalhar, e a partir do que eu vejo, a gente melhora essa escrita, melhora a forma. Angélica, eu vou aproveitar essa que tu falasses de que o que vai acontecer, ou pode acontecer, significa que de vez em quando eu tenho que visitar a minha grafóloga? Como assim? Eu faço, eu contrato a mentora Angélica, grafóloga, para fazer um trabalho. Número de sessões, tá? Feito, tá ok, foi ótimo. E para ter uma análise, se eu preciso retornar, porque algumas coisas mudam com o tempo, né? Exatamente. O que tu tratou, possivelmente não. Geralmente, o que acontece? A pessoa trata uma área, ela não volta para aquela área, ela volta para uma outra coisa, uma outra. Eu só quero uma sessão para um ajuste fino. Então, o que tu tratar e tá na tua escrita, e tu colocar e tu aplicar na tua vida, esse molde, ele não volta mais. Você mudou. Então, a tendência do nosso corpo é voltar. Por isso que motivação é uma bosta. Porque não adianta nada a pessoa, estou motivada, e depois volta. Então, ela tem que tratar mesmo pela raiz, por isso que eu chamo que é cirúrgico. Só que uma vez que tu muda a escrita, tu muda para sempre aquele padrão. Angélica, vai ter situações, graças a Deus, é pro resto da vida. Eu mesmo, pro resto da vida eu estou me melhorando. Só que aquilo que eu tratei, eu não preciso mais tratar vício de álcool.
algo que não manda mais na minha vida. O que eu tratei está tratado, entendeu? Vai ter coisas novas que vão surgir, porque a vida é assim, e aí isso que eu tenho que olhar. Nelson, quer se perguntar? Até eu queria saber como é que foi receber esse feedback aí da letra. Fantástico, muito legal, bem encaixado naquilo que eu leio em mim mesmo, tá? Naquilo tu estavas falando e eu estava olhando para mim, bem, tu tá falando e eu para mim como realmente eu sou o que tu escreveste, tá? Tu me lá expressando aquilo ali. Vamos ter que voltar à autora depois para poder discutir mais esse assunto. Foi muito legal. Não tem palavra para dizer. Você manda a letra e não espera que a pessoa vá ler tudo, enxergar tudo aquilo de dentro atrás da letra. Apaixonante. Tá? Roberto. Posso fazer uma Na pergunta? verdade, sim, eu costumo dizer que é a verdade nua e crua. E você está pronto para a verdade? Se sim, já manda aqui, já comenta, já me segue lá no Instagram, @Angélica Oliveira Grafóloga, e fala que você assistiu essa gravação e você quer também ter aí, receber uma análise da tua escrita. Porque não é só sobre uma análise. A mesma letra que fala tudo isso dá para resolver. Então, respira que você está no caminho certo. Depois a gente conversa. Posso fazer uma Claro. pergunta meio polêmica, Angélica? Sim. Não sei nem se vai dar treta, mas é polêmica. Agora tu desse uma apresentação fantástica, olhando uma letra, uma escrita através da letra, estando distante da pessoa, não sabias que ia receber esse material, e a tua informação bate com o sentimento de quem escreveu. Mas existem outras pessoas com outros métodos que também se propõem a isto. Usam outras ferramentas para analisar. Como é que funciona isso na convivência da crendice? Não sei quais outros métodos que veio para você na tua mente agora, mas eu vou falar um que eu gosto de falar, né? Então, quem nunca, né? Quem nunca aí já foi consultar as cartas para saber o que está na minha vida, está me traindo, qual é o meu futuro? Então, eu também já tive momentos que eu consultei carta. E logo lá no início, quando eu comecei com a grafologia, às vezes tinha disso, né? Das pessoas ter essas comparações. E eu tenho uma coisa para falar. Nada contra quem gosta, quem ainda quer consultar isso. Mas a única verdade é dentro da pessoa. E eu não conheço hoje nada que traga tanto resultado assertivo e dê tanto resultado em pouco tempo. Inclusive, eu falo assim, ó, a época da carta já passou, respeito quem gosta, mas assim, ó, carta não diz sobre exatamente quem tu é. Agora, a tua letra, escrita à mão, diz exatamente quem tu é. E não tem conversa. E aí eu costumo dizer assim, às vezes a gente fica aí se iludindo com esses remédios, que seria o quê? Essa coisa que a gente fica dando como se fosse um placebo para resolver a nossa vida. Mas se tu tá aí, quer resolver de verdade, é a tua letra que vai dar o caminho. Não tem outra conversa. E eu treto. Se quem está assistindo essa gravação falar que existe algo que resolve mais em tão pouco tempo, eu quero conhecer e eu quero aprender também. Porque eu, Angélica, não conheço. E claro que a letra é como se fosse a bússola, é o caminho. Só que a forma como a gente escreve é essa meta. É o que vai fazer a gente chegar no nosso ponto B. Se você que está escutando e você não acredita, perfeito, você está no caminho certo. E eu não quero que você acredite mesmo. Por quê? O melhor de tudo é experienciar. E aí você tira e sente de verdade o que eu estou falando. Um dos grandes desafios que eu tenho é quando um mentorado meu vai explicar o que eu faço na mentoria. Ele não sabe explicar. Ele só fala, vai lá que a conta fecha. Só que ele não sabe explicar. E às vezes eu confesso que nem eu sei explicar. Mas se eu pudesse explicar de uma maneira mais fácil, talvez, ou mais didática, seria: a letra diz quem tu é. Eu olho para ela, você diz o que você quer e eu te conduzo nessa escrita. Então, eu sou a condutora
mas na verdade quem faz tudo é a pessoa. Eu sou só a condutora de achar o caminho de dentro, literalmente. E aí que está o resultado. Então não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que a pessoa acha, e sim é o que é. E aí é matemático. E aqui eu falo de pensando e olhando para trás esses últimos 5 anos, quem teve resultados exponenciais ou quem teve 100% de resultado, todas as pessoas, elas passaram por essa metodologia. E aí, nesse caminho, vai surgindo as tretas. E é muito doido. Às vezes a pessoa fala assim, como é que tu tratou a procrastinação? Ela está dando um depoimento na minha comunidade. Ela diz, pois é, não sei. Acho que foi a letra evangélica, porque eu não sei, mas não procrastino mais. Às vezes a pessoa não consegue entender e nem explicar. E eu tenho uma frase que eu uso muito que é, você não tem que entender nada mesmo. A gente tem que resolver. E eu sou a que gosto de conduzir para resolver. Porque deixa para os outros que querem fazer placebo. Eu acho interessante, eu te fiz essa pergunta, porque quem nunca, né, foi numa taróloga, foi num búzio, né, e quando a gente senta na frente de quem se propõe a fazer esse trabalho, ele fica baseado no que as peças apresentam, né, no jogo e naquilo que tu te manifesta, né? E a gente sabe muito bem, né, no início tu falasse aqui que é só 5% que a gente tem de verdade, os outros 95% a gente inventa. E quando eu apresento a grafia, a minha escrita, em 5, 10, 20 linhas e mais a minha assinatura, eu ali estou colocando de fato a minha referência. Eu estou ali, né? Eu percebi isso na nossa conversa. Exato. E algumas pessoas vêm manipular. O que é? Eu vou escrever de outro jeito e eu quero saber se ela vai saber quem eu sou. E é muito doido que eu pego isso também na escrita. Só que a pessoa não consegue fingir em 20 linhas. Ela pode fingir em uma linha. O inconsciente não deixa. O inconsciente da gente, ele é muito mais potente do que a gente imagina. E algumas vezes já aconteceu isso. A pessoa subestimou e ela começou manipulando a escrita para que não viesse à tona os padrões ou para que eu falasse outra coisa e na escrita eu peguei que ela estava manipulando, que ela estava mentindo e que ela queria se passar por alguém que não era naquele momento. Então, não tem conversa. Em 20 linhas, ninguém consegue manipular o inconsciente. Eu vou fazer uma paradinha aqui e vou fazer uma brincadeira que a gente sempre faz no nosso programa, já. É um quadro que a gente tem que se chama Vender o Peixe, só que quem explica o que significa é o Gilberto. Né? O peixe, para nós, é uma expressão de comunicação. Nós, eu e o Nelson, somos oriundo de uma cidade praiana, que é a cidade do Rio Grande do Sul. E, então, lá, quando nós éramos pequenos, o pescador vinha com a sua canoa, com o peixe dentro, e botava uma vara no ombro e pendurava nas duas pontas da vara os baldes e uma balancinha daquelas de molinha para vender o peixe. Então ele saía pela cidade gritando: ai o peixe, ai o peixe, ai o peixe. Isso para ele vender o produto que ele tinha. Então era a maneira que ele se comunicava que estava passando ali vendendo peixe. Então para nós vender o peixe é um momento especial, que cada um vende aquilo que ele oferece. Então eu vou começar por mim. Eu, como disse no início, sou Gilberto Ponce Dias, eu sou um autor palestrante, sou mentor de finanças, de planejamento financeiro e planejamento estratégico, e durante toda a minha trajetória de vida, eu sempre fui empreendedor. Eu, mais especificamente, nos últimos 35 anos, eu vivi única e exclusivamente do meu trabalho. Então, não tive vínculo nenhum trabalhista nos últimos 35 anos. Então, eu hoje ofereço o meu trabalho, o meu produto, que é o planejamento. Angélica, vende o teu peixe. Muito bem, então chegou a hora de vender o peixe. Eu sei desses babados, porque eu, na cidade de Piratini, tá? Ficar do ladinho, criei lá no cassino. Então, eu sou grafóloga e eu ajudo você aí, através da escrita, desbloquear e destravar para prosperidade.
e de uma forma gostosinha, com uma metodologia que eu venho refinando aí nos últimos 5 anos, que a letra revela, mas também resolve. Então, com um método rápido, cirúrgico e sem dor, ou seja, você não precisa voltar ao passado, ter a dor da terapia, fazer tudo aquilo que chorou. Não, é resolver através da letra. Talvez você nem vai saber o que está resolvendo, o importante é o resultado. E, então, 21 a 28 dias, eu te desafio, se você aplicar o meu método e não tiver resultado, eu nem fico com o teu dinheiro. 21 a 28 dias, você pode transformar anos de vida de uma forma gostosinha. Voltando, depois eu vou contar para vocês que vai aparecer debaixo aqui o contato da Angélica, aqui no YouTube. Na tela, sempre que aparece a Angélica, está aparecendo o Instagram dela, então o contato pode ser feito direto pelo Instagram. Então a nossa convidada tem esses acessos. Angélica, conta para nós o que é que o empresário pode esperar através da grafologia, ou dele, como diretor da empresa, CEO da empresa, ou para o grupo que tu estás trabalhando? Ótima pergunta. Então, assim, no mundo de hoje, em que a inteligência artificial e tantas tecnologias estão vindo aí para nos ajudar, principalmente nesses processos empresariais, uma coisa que cada vez mais, inclusive agora, né, a lei NR1, ela teve ajuste, porque agora é medida obrigatória. Claro que tem aqui um tempo, né, para todo mundo se adequar à nova legislação, a esses requisitos, mas é olhar para a saúde emocional. Então, quando eu levo minha proposta para dentro da empresa, é trabalhar de uma forma diferenciada. Tanto para o empresário, mas para os líderes e também para todos os colaboradores, que possam, sim, olhar para suas dores, porque se um funcionário, na verdade, assim, ó, antes de tudo, vem a pessoa física. Se um funcionário estiver bem, com a sua saúde emocional, ele vai ser mais motivado para trabalhar na empresa, ele vai fazer mais resultado para a empresa. Então, assim, para o empresário, é levar um trabalho diferenciado para as empresas, em que nunca se falou tanto, né? A gente está na era da tecnologia, do mundo de inteligências artificiais, só que nunca se falou tanto da importância de saúde emocional, em que as pessoas estão perdendo esse contato e estão esquecendo de olhar para essas dores. Então, quando eu vou para uma empresa, eu levo tanto para o empresário, para os líderes, mas também para os colaboradores, essa proposta de desenvolver. E quando vem antes, né? Antes de tudo, vem a área pessoal. Então, para se desenvolver através que eu uso a minha metodologia, né, da grafologia e de outras ferramentas, para que aquele funcionário consiga estar melhor, né, diminuir o nível de ansiedade, diminuir o nível de remedia, mas que ele possa se sentir melhor. Um funcionário, quando se sente melhor e sente parte da empresa, ele gera mais valor, gera mais dinheiro, diminui o nível de acidente, absenteísmo. Então, vai ficar muito melhor para todo mundo. Isso algumas empresas já fazem, só que agora está nesse ajuste da lei NR1. E nunca se falou tanto como vai se falar nas próximas gerações. Então, eu também estou levando isso para dentro da empresa. Se você é empresário e está escutando essa partezinha aqui, pode entrar em contato para que a gente possa estar avaliando. É claro que eu também estou usando, né, das inteligências artificiais, para quê? Para trazer um resultado mais rápido com relação a indicadores, exatamente comparando o que o Ministério quer, para a gente mapear esses indicadores, através, então, de um programa em que eu consigo mapear e dar esse diagnóstico empresarial para saber como é que está a saúde da empresa com os requisitos que está sendo cobrado, mas eu quero levar algo mais. É uma geração de transformação. Eu acredito que a inteligência artificial, que a tecnologia, ela não vai substituir as pessoas. Talvez algumas vai ser substituída, mas agora é hora de usar ela a nosso favor, e é isso que eu estou fazendo nessa proposta, mas levando um resultado de fato palpável, que as empresas consigam melhorar o seu resultado, melhorando o quê? Melhorando nessa questão. Eu vim da área da saúde, eu fiquei 21 anos na área da saúde. E nos últimos anos eu trabalhei na gestão.
Só que não tinha, muitas vezes, por parte da gestão, esse incentivo. Só que quando eu comecei a estudar essa área, eu comecei a aplicar dentro das minhas equipes. E só para ter uma ideia, na pandemia, a minha equipe não pegou Covid. E o que eu fazia? Eu aplicava lá dentro o conhecimento que eu tinha, que era da neurociência, que era do que eu estava estudando, para a gente se desenvolver, melhorar o nosso eu e, de fato, a gente passar melhor por qualquer situação. Não importa, eu costumo dizer assim, que não importa o que vem de fora. Na época lá, a gente não sabia o que ia ser o Covid, não sabia o que estava acontecendo, mas eu entendia de comportamento. Então, talvez quando as pessoas me perguntavam, né, o que eu fazia com a minha equipe, eu sempre falava a mesma coisa. Eu falei, olha, na reunião toda semana a gente treina isso. Então, desenvolver o ser humano, com certeza, é o melhor caminho para melhorar faturamento, para melhorar o desenvolvimento da empresa e sem falar nessa questão agora que é regra, é lei e todas as empresas vão ter que, hoje ou amanhã, fazer isso, até porque daqui a uns meses isso vai estar em medida punitiva, ou seja, ela vai ganhar multa por não fazer. Ô, Angélica, alguma coisa que tu gostarias de abordar e que nós não levantamos o assunto que tu gostarias de falar? Eu gostaria de dar 3 dicas de livro que mudaram a minha caminhada. As pessoas me perguntam assim, Angélica, você é muito inteligente. Eu falo, não sou não. Se eu não fosse inteligente, eu não tinha estudado tanto e sigo estudando. Então, na verdade, eu costumo dizer que a pessoa inteligente, ela não precisa estudar não. Eu estudei muito, inclusive na 7ª série passei lá, com 7. Acho que a professora só não rodou porque eu acho que não podia rodar naquela época. Então, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada e sempre busquei isso. Gostava dos números, aprendi a gostar da leitura e da escrita. E eu gostaria de trazer aqui 3 dicas de livros que eu li nessa caminhada de evolução e que, para mim, foram um divisor de água. Número 1, O Segredo. Então, esse livro, ele traz um pouquinho do que é a lei da atração, ele traz um pouquinho para a gente entender. E eu sugiro ele para que você consiga ler, reler, ou até assistir um filme e colocar na sua vida. Outro livro que me impactou, que fez eu, como se resetasse tudo que eu tinha aprendido na escola, foi a Biologia da Crença. Então, a gente aprende na escola que o núcleo é a parte mais importante da célula. Ou seja, o nosso núcleo carrega o nosso DNA, RNA. Então, é como se a gente fosse refém, e muitas vezes na saúde tradicional, tinha os protocolos de saúde, falava o quê? Se a tua mãe é diabética, se a tua mãe é hipertensa, você está condenado e vai ser. E conforme a biologia antiga, se falava sobre isso. Mas Bruce Lipton trouxe nesse livro, e ele fez alguns estudos em laboratório, resumidamente trazendo aqui, e ele trouxe, e ele comprovou, através de estudo, né, em que, num experimento dele, ele colocou lá uma célula no laboratório, ele tirou o núcleo da célula, e a célula seguiu viva. Então, se ele tirou a parte mais importante da célula, como é que a célula seguiu viva? Aí ele tirou a membrana e a célula morreu. E aí ele foi estudar o que tinha na membrana. E ele comprovou cientificamente que a membrana ela funciona por vibrações. Então, a gente não é o que a gente quer ou a nossa história genética, mas a gente é o que a gente vibra. Então, somos seres humanos vivendo essa experiência, ou melhor, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E ele traz nesse livro, eu recomendo a Biologia da Crença. Na verdade, se você quer dar um reset em tudo que você ensinou na escola antiga. E o outro livro que eu trago é Como Viver a Vida e Evitar Preocupações, de Dale Carnegie. O que traz esse livro? Esse livro, eu usei num momento bem importante da minha vida, e é um livro bem gostoso de ler, mas o que ele traz de fundamento? Muitas vezes na vida, a pessoa não consegue ter um resultado melhor porque ela fica com medo do que vai acontecer. E esse livro é muito prático, traz exercício, ele diz assim, se você... o que pode acontecer? O que é o pior nesse cenário? É isso. Então, você espera o pior, você entende, esse é o pior, mas você faz para o melhor. Então, ele traz uma realidade que naquela época, quando eu li ele, eu já reli algumas vezes, ele fez muito significado. Então, eu trago essas dicas aqui
que você pode aí tá lendo esses livros e também buscando, né, talvez audiolivro para complementar aí a leitura. Eu vou colocar aqui embaixo no YouTube os livros escritos. Eu vou transcrever e vou colocar aqui debaixo. Não esqueça de comentar, fazer o comentário a respeito daquilo que vocês observarem. Entra no YouTube e bota seu comentário, coloca o seu like, porque isso é muito importante para o canal, todas essas informações. Essa interação para nós, para o canal, ela é muito importante. Se inscrever no canal, mandar para os seus amigos, se vocês gostaram. E todo esse vídeo ele fica disponível aqui no canal e eu vou colocar os cortes dele numa playlist, que depois a Angélica, se quiser, ela divulga a playlist com tudo o que se deu aqui no nosso programa separadinho por assunto, com o meu olhar. Eu coloco um olhar sobre aquilo que foi falado e tento dividir em cortes. Gilberto? Angélica, durante esse período que a gente está conversando aqui, que vai dar um belo no conteúdo para quem nos seguir depois, tu falas bastante em Deus. Isto é porque tu segues uma religião ou porque Deus é uma energia? Ótima pergunta. Até a gente começou, né, e eu falei do ritual que eu faço sempre, né? Sempre me coloco para servir. Então, eu não falo sobre religião. Eu vim da religião católica, então, 12 anos eu dava aula de pré-catequese, coordenava grupo de jovens depois. A minha família, ela é atuante e frequenta a Igreja Católica. Eu não mais. Até já fui em tudo que é religião. E quanto mais eu estudo a ciência, a neurociência, mais eu entendo sobre espiritualidade. Então, eu costumo dizer que não é sobre religião, e eu respeito a todas as religiões, tenho mentorados de todas as religiões, mas sobre espiritualidade. Eu acho que a ciência e a espiritualidade, elas se encontram em alguns pontos, e eu acho que isso é o divisor. Eu trouxe antes, né, a lei de Deus, que se você desrespeitar ela, você não vai prosperar. Quando eu entendi esse jogo, as coisas mudaram. Então, eu trago alguns pilares que a espiritualidade e a neurociência, elas se encontram. Número 1, perdão. Então, está lá na Bíblia, a gente estuda também através da neurociência, que é o quê? O perdão se você quer ir para um mundo melhor, você tem que esvaziar o seu passado. Você tem que tirar da mochila, e talvez você está escutando e ainda carrega aquilo. Não, mas fez para mim, não vou perdoar. Quem é você para não perdoar? O perdão não é sobre que eu concordo ou discordo com o outro, é sobre o que eu não quero ficar com essa nhaca na minha vida. E quando eu perdoo, eu digo assim, isso não vai ficar comigo, você que fez essa treta, você que resolve. Então, isso também fala, e a ciência traz muito disso, né? Traz também a questão do amor. E é o quê? É o auto-amor. Se você não se ama, você está dando migalha para os outros. Então, trabalhar o amor próprio, vai chegar um momento, talvez você vai dizer aí, dependendo da tua crença, vai acertar as contas, e não é sobre o que você fez para os outros, é sobre quanto de amor você se deu. Porque somente quando a gente entender esse amor e resgatar esse amor próprio, é que de fato a gente vai gerar a roda da vida. Depois, alegria. Então, alegria e gratidão são duas chaves muito importantes. Ninguém cria nada no medo, no ressentimento, na mágoa. A gente está em baixa frequência. A partir de 300 Hz, que a gente está na coragem, a gente começa a se mover. E a alegria e gratidão, que vai depois de 500 Hz, a alegria e gratidão a gente começa a criar. Então, esses dois pontos são muito importantes. Se você quer melhorar na vida, quer ter uma saúde melhor, conecta com a alegria. A alegria e a doença não conseguem ocupar o mesmo espaço. Então, eu trago dentro da minha mentoria técnicas para a gente ancorar a alegria, para trazer para o corpo novamente. E gratidão. Sei que às vezes está meio na moda, gratiluz, não sei o quê, mas gratidão é um estado de ser, não é um estado de falar. Eu sei que muitas vezes a pessoa fala até aprender, mas ser grato
sobre todas as coisas. E não é só o que é bom, não é só o que tu queria, mas aquilo que acontece na tua vida que é para um bem maior e você não sabe. Então, agradecer, ele libera caminho. Você não vai ter algo melhor. Se você está aí reclamando do seu emprego, você não vai ter um emprego melhor. Se você está reclamando do seu marido, adivinha? Vai ter um marido melhor nada. Não importa o que aconteceu, se você está ingrato, você não vai ter uma vida melhor. E eu costumo dizer que eu vejo muitas pessoas falando em gratidão, mas elas são ingratas. Então, é agradecer sobre todas as coisas mesmo. Não na hora que falta luz, lembra, ai, não tem luz, mas e todos os dias que teve luz. Então, agradecer é um estado de espírito. Então, eu trago isso. E o outro é a aceitação. A aceitação é assim, ó, aceitar pai e mãe, não importa o que eles fizeram, aceitar o outro, e entender que quando eu aceito o pai, a mãe, o que eles fizeram, quando eu me aceito e eu entendo que eu estou um ser buscando evolução, em essência eu sou perfeita, e aquilo que eu busco, na verdade, como perfeição não nem existe, já até morreu, o imperfeito já morreu, mas é aceitar quem eu sou e quem eu quero me tornar todos os dias. Então, a aceitação, ela é muito forte e também vem de Deus, né? Então, se somos filhos de Deus, e eu tenho que aceitar exatamente isso. E a gente libera um fluxo, que é esse fluxo que a gente tanto fala da prosperidade. E dentro das mentorias é muito doido, porque algumas pessoas entendem esse fluxo da vida e não é sobre religião, porque eu não trabalho religião lá dentro, mas é sobre alinhar esse nossos hemisférios de chakra, é alinhar o nosso desejo para quem é onde a gente quer chegar. E quando as pessoas elas conseguem limpar esse campo, alinhar, como eu digo, que é com a frequência de Deus. Tem até algumas técnicas que eu faço lá, que é da Kundalini, que é para destravar a vida, não só sexual, mas prosperidade, que a gente alinha essa nossa base de vida, que é o nosso fogo de vida, que faz gerar vida, mas também com esse canal da espiritualidade, que é de Deus. As pessoas conseguem, e elas conseguem se sentir co-criadores, que é o quê? Elas trazem relatos assim para mim, Angélica, tudo que eu estou falando está acontecendo. Eu falei, continua, segue manifestando, segue declarando. Só que não é o que você fala, mas é como você escreve e o que você sente que muda o jogo. A declaração ela é muito importante. Só que essa declaração ela não pode ser só da boca, não pode só estar aqui. Ela tem que ser um todo maior. E aí começa a entrar num fluxo de vida que, se eu for falar agora, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas não tem muito o que entender, então eu gosto disso. E é muito engraçado, porque pós-pandemia veio muito forte, né? Que eu precisava levar essa mensagem e eu comecei a falar bastante. Antes eu não falava no mundo de fora, e eu comecei a falar bastante e levar essa verdade. Eu acho que a grafologia conecta muito com isso, né? Porque é a verdade. É sobre essa verdade mesmo que a gente é e olhar para tudo isso com bons olhos. Bom, nós vamos aí para mais de 1 hora de live, 1 hora era o combinado, e a gente tem que fazer as nossas despedidas, mas não são despedidas de dar tchau, são despedidas de continuidade depois. São despedidas que não terminam aqui no programa, elas vão continuar aqui na internet, no comentário, no Instagram da Angélica, no meu Instagram, no Instagram do Gilberto, ela continua. A live vai ser divulgada aqui no nosso Instagram e depois ela vai ser propagada para o do Gilberto e para a da Angélica. Então, Gilberto, para as tuas finais e depois as finais da Angélica. Eu já me despeço por aqui, agradecendo muito a audiência de vocês. Estou muito feliz porque o programa demorou um pouquinho para começar, mas começou e rodou muito legal até aqui. Eu acho que vai dar um show de imagens depois. A leitura que a Angélica fez do meu texto, eu achei maravilhoso, estou empolgado até agora, tá? Empolgado e motivado. E, Gilberto, é contigo agora, Gilberto. Então, muito obrigado pela audiência que nós estamos tendo. Agradecer a Angélica pela disposição e a transferência desse conteúdo, porque para nós e para os que forem nos ouvir é de extrema valia, então é muito importante.
O meu endereço eletrônico, @Gilberto.Dias, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, muito obrigado, Angélica, e até uma próxima oportunidade e o próximo entrevistado que já está encaminhado. Muito legal. Então, eu agradeço a oportunidade e tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, nada mais justo, né, como a escrita. E eu costumo dizer assim, que a gente até falou do autor palestrante, né? A gente conversou sobre isso, a gente se conectou nesse mundo, e todos nós somos autores da nossa vida. Só que na maioria das vezes a gente está entregando o livro para outra pessoa escrever. E nesse momento, a minha proposta e, na verdade, meu gatilho aqui para você é que você, a partir de hoje, assuma o livro da sua vida. E comece a reescrever uma nova história, livre de traumas, de bloqueio. Como seria esse futuro? Como seria teu futuro ideal? E se agora você me permitisse eu escrever um parágrafo no livro da tua vida? E então, eu sei que de tudo que a gente falou aqui foi muito legal, mas talvez não vai ficar toda a mensagem aqui, eu sei, talvez você vai ter que assistir de novo, tá lá, em alguma live, enfim. Mas de tudo que eu falei, se eu pudesse resumir em um parágrafo, e esse parágrafo eu deixasse aí escrito no livro da tua vida, lá estaria. Não importa o que aconteceu na tua vida, para de olhar para a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é mais verde. Deus te deu talentos individuais. E é por isso que você só tem uma vida. Então, para de se preocupar com a vida do outro. Cuida da sua, já está de bom tamanho. E aí, não importa qual é o teu momento, se você está sem dinheiro, se você está travado, se passou por uma enchente, o que aconteceu. Eu não sei da tua história. Mas o que eu tenho para te falar é que não importa onde você está, e sim onde você quer ir. E não importa o que aconteceu, lembra de Deus. Deus confia nele, tenha fé de verdade. Depois, acredita em ti, acredita nos teus sonhos. Somente depende de você. E continua escrevendo uma nova história, porque muita gente desiste de escrever essa história. Às vezes, era só virar o capítulo, era só virar a página, mas ela chega a um ponto que ela desconfia. E cada um que está aqui, eu tenho certeza, se tu não foi testado, tu vai ser testado sim pela vida. E é isso. Só que quando chegar esse dia que tu for testado, que tu vai achar, meu Deus se esqueceu de mim, só pode ser, não está acontecendo nada, não sei o que está acontecendo, estou cansada, vou entregar os pontos. Lembra que nesse dia, Deus tem um propósito muito maior para ti. Só que Ele está te testando. Então, não esqueça do teu sonho. E continue aí escrevendo o teu livro, que eu tenho certeza que o mundo inteiro quer conhecer.